Vamos ouvir o nosso companheiro pastor Napoleão, também trazendo uma palavra nesta noite. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Felicito esta noite nosso presidente, pastor Roberto, agradecendo-lhes as considerações fraternas depositadas à nossa pessoa. Felicito o pastor Ferreirinha, incondicional amigo de todos os momentos, de todas as horas. Felicito ao ministério da igreja e ao meu companheiro de viagem, pastor Humberto, que está conosco, que nos trouxe até aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja. Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Quem não tiver a Bíblia, leia na Bíblia do companheiro ou da companheira. São Lucas, capítulo 16. Versículo de número 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós fomos despertados pelo pastor Estives Ribeiro. Ele trouxe à lembrança coisas que muito agradaram aos meus ouvidos, de tempos passados, quando ele era jovem, que ouvia as nossas mensagens em fita cassete. E nos abordou um tema que já fazia tempo que estava fora da minha imaginação, mas que pela inspiração dele voltou e eu trago para a igreja hoje. O estado intermediário dos mortos. Hoje nós temos religião a gosto do freguês. Temos religião para todos os gostos, para todas as idades, para todas as faixas econômicas. Mas nenhuma religião tem a estabilidade analítica, profética e salvífica como servir a Jesus Cristo. Nesses 50 anos que prego, em 46 países deste planeta, já tenho desafiado grandes autoridades, reis, presidentes, embaixadores, para me provar algo mais significativo do que servir a Deus. Porque se provar, eu deixo e vou servir a esta propositura que venha me convencer. Nenhuma religião ou crença, por mais filosófica que a seja, traz a segurança e a estabilidade, a convicção que a crença em Jesus Cristo. Todos os crentes salvos, todos, sem exceção, eles sabem de onde eles vieram, eles sabem aonde eles estão e eles sabem para onde eles estão caminhando. Uma pena que eu não vi um glória a Deus, mas eu vou continuar.
todo o ramo filosófico religioso, seja ele epicurista, grego, ou qualquer crença oriental, não traz a estabilidade salvífica e as convicções profundas da vida eterna pós-morte como Jesus Cristo. Todas as pessoas temem este espantalho terrível chamado morte. São Paulo diz que esta morte, ela tem um aguilhão chamado de pecado. E ela tem uma força chamada lei. Então todos os homens estão fatidicamente rebentados, deprimidos e oprimidos sobre a sentença condenatória da morte. Tanto da morte física, como da morte espiritual e da morte eterna. Pois bem, nós poderemos passar pelo processo da morte física, mas também passaremos pelo processo da ressurreição física. Não estou entendendo porque vocês não estão entendendo. Não estou falando de receba. Estou falando de coisas bíblicas. Existe também solução para a morte espiritual, que é uma ressurreição espiritual, mas não existe solução para a morte eterna. É a condenação eterna, chamada de segunda morte. Mas os crentes que partirem em Deus, uma certa vez, em 1968, eu falei com o pastor Cícero Canuto de Lima. Pastor Moisés do Rio passou para o Senhor. Ele disse, passou não, aprenda a doutrina, morreu. A Bíblia diz, Moisés, meu servo, é morto. Passar para o Senhor, você passa na hora que aceita Jesus. Já passa a estar com Jesus. Aceitou Jesus, passou para o Senhor. E a gente tem que ficar calado e dizer, certo, ele tem suas razões, né? Então, o grande contra-argumento das religiões, essa ficção imaginatória de como a eternidade, uns encandecem demais, outros tiram o brilho, outros ofuscam, mas biblicamente, como é o estado intermediário do crente após a morte física? Primeiro, nenhum crente salvo entra no paraíso sozinho. Não. Ele entra acompanhado de anjos. Não entenderam? Eu vou repetir. Nenhum crente salvo, após a morte do corpo, entra no paraíso sozinho. Ele entra acompanhado de anjos. Anjos levam ele, introduz no paraíso. E no paraíso ele entra num estado chamado estado de bem-aventuranças eternas. Mesmo sendo um estado incompleto, já é bem-aventurado. Porque os que estão no paraíso sabem porque estão no paraíso. Mas os que estão no Hades sabem porque estão no Hades. Ambos incompletos. Porque a ambos falta ressurreições dos seus respectivos corpos. Dos crentes dará com toque da trombeta. E dos mortos 1000 anos após a primeira. Bem-aventurado os que têm parte na primeira ressurreição. Esse paraíso é chamado na Bíblia de seio de Abraão. Seio, você sabe o que é isso?
Seio é lugar de intimidade. Seio é lugar de proteção. Seio é lugar de amamentação. Seio é lugar de calor fraterno. A mãe coloca a criança no seu seio. A igreja entra no seio, na intimidade, na proteção, no apogeu, no descanso. Se essa palavra não lhe alegrar, nenhuma mãe vai lhe alegrar, não. É as coisas futuras. Há uma crença que admite que quando nós morremos, a alma entra no estado chamado estado de inconsciência, o sono da alma. Eu não aceito isso. São João disse: eu vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus e que clamavam e diziam: até quando, Senhor justo juiz, dominador dos céus e da terra, vingarás o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Ora, se João viu as almas clamando, obviamente estava em estado de consciência. Existe uma seita, não sei se aqui em Abreu tem, chamada Testemunha de Jeová. Será que tem? Hein? Aqui é chamado Formiga na Roça. Pois bem, eles não doam sangue porque diz que quem doa sangue doa alma. Mas eles são muito pobres de conhecimentos bíblicos. Conhecimentos deles são decorados e não revelados. Há 4 designações da palavra alma na Bíblia. Número 1, alma como indivíduo, pessoas. Romanos capítulo 13, verso 1, está escrito: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não provenha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Alma como pessoas. Segundo, alma com função biológica, sangue. Levítico 17, 11. Não converse para aprender, irmã. Senão o testemunho de Jeová vai te enganar. Levítico 17, 11 diz: a alma da carne está no sangue. É o sangue quem faz expiação pela vida. Terceira designação de alma. No Getsemane, Jesus disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Seu sentimento estava batido. Quarto, a alma como parte mortal do homem. Jesus disse: não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Então, alma e espírito faz parte do homem interior. Paulo disse: quando nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova. O corpo é a bainha da alma. A alma é a sala de gravação do espírito. Tudo que vai para o espírito passa na alma. Quem vai para o céu? A alma ou o espírito? Há 2 correntes de pensadores. Os que aquilatam que o espírito, sim. A alma não. A minha é uma. Espírito e alma fundem em si. E dão ao indivíduo uma única personalidade no céu. O triângulo tem 3 lados, mas é um só triângulo. Quando o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova. Aqui eu tenho que tratar primeiro a sua alma. Se a sua alma está alegre, seu espírito reage bem. Se sua alma está abatida, seu espírito fica enclausurado. Todo o problema do homem está na alma, como sede das nossas emoções. Como está a sua alma hoje?
Numa crise dessa, há muita gente com a alma batida. E aí nós cantamos: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Esse hino é muito bonito, né? Parece que a segunda estrofe diz assim: Ele intercede por ti, minha, espera nele. Jesus de todos, Deus mais salva e te abençoa dos altos. Levante as tuas mãos e feche os olhos e cante comigo. Que te abate, lindo, lindo, maravilhoso, lindo e maravilhoso. Para nós concluir, a grande pergunta que as pessoas fazem é se nós não vamos nos reconhecermos nos céus. Meus irmãos, eu não pretendo ir para os céus aonde eu seja mais ignorante do que na terra. O céu é um país de cordialidades, gentilezas, educação, amor, temor, santidade. Você pode notar que toda pessoa espiritual, obviamente, é educado. Não confunda espiritualidade com falta de educação. Porque a espiritualidade, ela nos molda. Ela nos deixa macio. Ela nos quebranta por dentro. Aleluia. Aleluia. Levaremos para lá 3 lembranças e deixaremos aqui 3. Subimos com 3 e deixaremos 3. Tudo que nós fizemos aqui, relacionados com palha, feno e madeira, obras da carne, ficam. Todos os pensamentos pecaminosos deixam de existirem lá. E tudo que nós fizemos aqui relacionados com ouro, prata e pedras preciosas, divindade, resgate e dons, sobem. Você me conhecerá lá, me reconhecerá em outra dimensão. Não da dimensão desse corpo do pecado. Isso será desfeito. Aleluia. Mas numa dimensão estrita
estritamente espiritual. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Senhores, falei para Humberto, tudo que você achar bonito aqui em Abreu e Lima, em Recife, no Rio, em Paris, qualquer lugar. O lugar que você achar mais lindo, encantador, é lixo para o país que você vai morar. São Paulo nos afirma: conheço um homem, se espírito eu não sei, se na carne eu também não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu palavras que aos homens não lhe é lícito falar. Quem teve essa experiência aqui foi um dos meus professores de escatologia bíblica, chamado João de Oliveira. Aquele homem andava suspenso da terra. A Bíblia carregava nessa posição. O rosto brilhava como de um anjo. Porque tem crente que parece com Herodes, outros com Judas, e outros parecem com Estevão. O rosto brilha, aquela alegria, aquele semblante feliz. Porque a minha felicidade, ela é ultra circunstancial. Eu não dependo de ter dinheiro no bolso para dar glória a Deus, não. Eu dou glória a Deus sem dinheiro. Deus pegou o pastor João de Oliveira em 1967 e levou ele. O corpo ficou na pedra inerte e o espírito subiu. Ficou 26 horas no Palácio de Cristal, andando por todas as avenidas eternas, conduzido por um anjo, e mostrando a ele o tribunal de Cristo, a sala dos galardões, a sala do banquete. Viu tudo. Aí o pastor Colenda mete o joelho no chão e pede: Jesus, devolve João. O IBP precisa de João. João aqui é importante, precisamos do trabalho do João. Ele não pode ir agora, Senhor, devolve. Lágrima. Aí o anjo do Senhor ouviu e disse: olha, a oração de Colenda chegou aqui. Você vai voltar. Vai voltar para onde? Para ali, aquela barraquinha ali. Qual é? Aquele corpinho, aquele pedacinho de carne podre lá embaixo. Eita, esses homens eram a comunhão com Deus. Quem fala contigo aqui é João Colenda. Traz a memória. De calassuri e de lebassuri. É uma pena que já tanta gente na Assembleia de Deus, meu Deus, que não crê mais nisso. Não crê mais não.
Já tem pastores dizendo assim: por favor, não me pregue sobre a vinda de Jesus. Eu não creio nisso mais. Chegamos no fim. Essa igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. A glória de Deus está dentro dessa casa. Essa é a nossa alegria, irmãos. É desses remanescentes que sobrou, que crê na palavra de Deus acima de tudo. No céu não entra pecado, fadigas, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste. É Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará os crentes de todas. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas das glórias que eu lá. Oh, que gozo vou ter quando eu vi onde a noite grande escuridão. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há preocupação. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia.